Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi uma coisa muito inesperada. Era domingo, tínhamos acabado de almoçar e eu ainda estava na cozinha, dando uma ajeitada na louça, quando minha filha veio me avisar. Mãe, o pai está caído no chão, parece que ele não está bem. Olha, eu fiquei tão apavorada que cheguei a derrubar o prato dentro da pia. Me deu uma moleza, sabe, quando eu vi aquilo, que o prato caiu, resvalou da minha mão. Fui correndo para ver o que tinha acontecido com o Márcio. Ele realmente estava caído no sofá, assim do lado, com as costas meio apoiadas, mas dava para ver que estava se mexendo, pelo menos isso. Mas eu fiquei desesperada. Márcio, o que houve, Márcio? Olha para mim. Ele não respondia. Estava com os olhos abertos, mas dava para ver que alguma coisa errada tinha acontecido. Olha, eu pensei em tudo. Infarto, derrame, convulsão. Apesar de ele nunca ter tido nada disso, nem um sintoma, nada. Chamei o SAMU na mesma hora. E olha, graças a Deus que vieram rápido. Ele então foi levado até o pronto-socorro. Chamei minha irmã para ficar cuidando dos meus filhos e fui junto com ele até o hospital. Que sufoco! Graças a Deus, os médicos o atenderam e depois de algumas horas me vieram dar a notícia de que ele tinha conseguido se livrar. Recebeu atendimento e mais tarde, naquele mesmo dia, eu soube que ele estava fora de perigo. Não corria mais risco de morte, só que teria de ficar internado ali, mais alguns dias. Mão dos males o menor, né? O diagnóstico, AVC isquêmico. Pelo que eu soube, se ele não tivesse recebido atendimento rápido, quem sabe não tivesse resistido. Quando soube que ele estava fora de perigo, peguei o celular e avisei os parentes, conhecidos. Liguei também para o Rui, um amigo que trabalhava com ele. Eles frequentavam a nossa casa, ele e a esposa, e pedi que avisasse ao chefe o que tinha acontecido, que o Márcio ia ficar internado. Olha, eu rezei tanto para tudo terminar bem. E felizmente parece que foi atendida. Foi então que na segunda-feira à tarde tocou o meu celular. Na tela, um número que eu não conhecia. Cheguei até a pensar que pudesse ser do hospital, avisando que meu marido ia receber alta. Até porque eu tinha deixado meu número na ficha de atendimento. Só que não. Assim que atendi, ouvi a voz daquela mulher. Alô, desculpa incomodar, mas esse número por acaso é da Adriana, esposa do Márcio? Sim, sou eu mesma. Quem tá falando? Oi, Adriana, tudo bom? Então, aqui é a Gilda. Eu sou colega do teu marido. A gente trabalha junto aqui, no mesmo setor. Eu só tô ligando para saber do estado de saúde dele. O Rui nos avisou hoje cedo o que tinha acontecido e ficou todo muito preocupado, né? Como é que ele tá? Ele tá bem? Então, ele tá melhor. Pelo menos está fora de perigo. Mas vai ter que ficar de molho uns dias lá no hospital. Pode avisar o pessoal aí que, para todo mundo ficar tranquilo, que logo ele tá de volta. Puxa, que bom. Fico mais tranquilo assim, porque quando o Rui nos contou o que tinha acontecido, eu fiquei uma pilha de nervos. Manda um abraço para ele, tá? Fala que a Gilda ligou, quer dizer, em nome de todo o pessoal aqui da firma, claro. Nos despedimos e olha, depois de desligar o telefone, eu ainda fiquei um tempo ali pensando, percebendo que, não sei, aquele telefonema tinha me deixado perturbada. Mas por quê? Era uma colega de serviço querendo saber dele? Não sei, mas eu fiquei assim meio... não sei explicar. Para começar, como
Como que ela tinha conseguido o meu número? Bom, de repente foi o Rui que tinha o nosso número, mas para aí, o meu número, o Rui não tinha. Ele tinha o do meu marido. Quer dizer, não tinha sido o Rui. Ou será que... Olha, eu fiquei tão confusa. Além dessa coisa do número, por que toda aquela preocupação? Será que eram tão amigos assim? O Márcio nunca tinha me falado de Gilda nenhuma. Nunca tinha sequer mencionado o nome dela ali em casa. Olha, eu fiquei me sentindo meio estranha. De qualquer modo, preferi deixar pra lá. O modo que devia ser só preocupação de uma colega de trabalho mesmo, talvez tivesse soado no meu ouvido de outra forma. No dia seguinte, fui até o hospital, ver como ele estava. E depois, pelas tantas, eu ali no quarto com ele, lembrei daquela sua amiga que tinha ligado para saber de notícias e transmiti o recado que ela tinha pedido para transmitir. Então, Márcio, estava esquecendo de te falar, uma tal de Gilda ligou para saber notícias tuas. Diz que vocês trabalham juntos, mandou um abraço em nome de todo mundo lá da firma. Olha, foi sutil. Não foi uma coisa assim espalhafatosa. Mas quando você conhece a pessoa, você acaba pescando os menores gestos. Uma ruguinha que aparece do lado esquerdo, ali perto da orelha, sabe? Uma ruga da testa, um apertar de olhos, sabe? Você quando conhece a pessoa, você começa a reconhecer cada gesto, mesmo que seja mínimo. Ele mudou. Fez uma cara esquisita quando eu falei no nome daquela mulher. Não sei se teve a ver exatamente com aquilo que eu falei, ou se de repente tinha sentido uma pontada, uma dor, sei lá. Podia ser, né? Mas eu sei dizer que achei aquilo muito esquisito. Depois que deu uma tossida, olhou assim pra mim, só que não respondeu. Não fez comentário sobre a mulher. Apenas falou: escuta, meu celular tá lá em casa, né? Eu queria pedir pra você trazer ele pra mim, eu esqueci. Quando você vier amanhã, você traz? Claro, trago sim. Mas tá tudo bem, Márcio? O que houve que você fez uma cara meio estranha? Quer que eu chame a enfermeira? Não precisa. Tá tudo bem. Só traz o celular, tá? Não esquece. Tá certo. Saí com a ideia de chegar em casa e já separar o celular para levar para ele no hospital. Sabe, fiquei me perguntando, no entanto, como aquela mulher tinha conseguido o meu número. Mas numa dessas, repito, podia ser o Rui, aquele amigo do Márcio. Ele não tinha o meu número, mas quem sabe meu marido tivesse passado para ele, para numa hora de sufoco, ou, sei lá, se ele não pudesse falar os dois, ele ligasse para mim. Não sei. Não sei. Mas era a única explicação. Bom, até onde eu sabia, meu marido ia ficar ali no hospital até a quinta-feira seguinte. Era a previsão de alta. E como eu rezei para que nada demais acontecesse. Sabe, porque a gente sabe, quando a pessoa tem uma coisa dessa, sempre tem o perigo de dar outro em seguida. O médico, inclusive, falou que era possível. Não era provável, mas era possível. Por isso, inclusive, que ele ficou internado. Mas parece que tudo estava correndo bem. Na quarta-feira, no horário de visita, fui até o hospital, já com o celular do meu marido na mão.
Eu tinha deixado carregando a bateria durante a noite e juro, nem bisbilhotei nem nada. E olha que vontade não faltou, viu? Se bem que nem tinha como, né? O aparelho estava bloqueado e eu não tinha senha. Lembro que cheguei no hospital, fui até a recepção, para o pessoal me liberar, e até o quarto. E, para minha surpresa, o atendente disse que o Márcio já estava recebendo visita. Eu teria de esperar, porque não era permitida a entrada de 2 visitas ao mesmo tempo. Eu estranhei. Será que a mãe dele ou algum outro parente tinha ido vê-lo? Foi o que me ocorreu. Mas por que ninguém me avisou? Olhei para a moça e perguntei, escuta, você consegue ver aí o nome da pessoa que está lá no quarto com o Márcio? Ela fez um gesto assim de impaciência, até porque já tinha outras pessoas ali esperando para ser atendidas. Mexeu no computador e, sem fazer a carranca, falou aquele nome. É Gilda. Ela falou o nome da pessoa e perguntou se eu queria mais alguma informação. Não, é Gilda, né? Agradeci a informação e ela já chamou a visita seguinte. Naquelas alturas, eu já estava trêmula. O que essa mulher estava fazendo ali no hospital? Tudo bem que eram colegas de trabalho, mas ele devia ter 40, 50. E por que ela, justamente ela, estava ali? Meu Deus, que amizade era aquela? Ela já sabia que estava tudo bem, fora de perigo. Eu mesma falei. O pior é que eu não podia subir até lá. Tinha de ficar ali esperando. Só Deus sabe como me senti. As coisas que passaram pela minha cabeça. Talvez não tivesse nada demais. Talvez a mulher tivesse apenas ido ver o estado de saúde do meu marido para repassar a informação para o resto do pessoal lá na empresa. Mas por que justamente ela, meu Deus? E se não fosse só isso? Sabe quando você não quer desconfiar, mas fica aquela voz no teu ouvido ali soprando? Eu queria ver a cara dessa mulher. Mas de que jeito? Eu não a conhecia. Nunca tinha visto. E naquele entra e sai de gente no hospital, qualquer mulher podia ser ela. Quando finalmente pude entrar no quarto, eu já entrei tremendo. Me postei diante da cama dele, fiquei olhando para ele, séria, tentando me acalmar. Só que antes mesmo de me cumprimentar, a primeira coisa que ele falou foi aquilo. Trouxe o celular? Em vez de responder a pergunta, devolvi. Escuta, Márcio, quem estava aqui no quarto com você agora? De novo a expressão dele mudou. Tanto que ele tentou desconversar. Ué, por quê? Porque não me deixaram subir aqui. Disseram que você já estava recebendo visita. Eu sabia quem era. Eu sabia muito bem que era aquela fulana. Até porque a atendente tinha dito o nome dela. Eu perguntei. Mas eu queria saber o que ele ia falar. E ele falou. E ele respondeu. Ah, era o Agenor, um amigo lá da firma. Agenor? Você tem certeza? Estranho, porque me falaram lá na portaria que era uma mulher que estava aqui com você. Por que você está mentindo para mim? Hein, Márcio? Mentindo eu? Rapaz, de onde que você tirou isso? Da atendente lá embaixo, eu já te falei. Ela olhou no computador, até porque foi ela que deu a permissão para a pessoa subir até aqui, e falou que a pessoa que estava aqui não era Agenor coisa nenhuma.
Por que você está mentindo para mim, Márcio? Ele ficou branco, olhando para mim. Eu estava tão nervosa que não conseguia parar de falar. Quem é essa Gilda? Hein, Márcio? Aquela mesma mulher que ligou para mim na segunda-feira para saber notícias tuas. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Olha, não sei se foi verdade ou se foi um subterfúgio que ele encontrou para fugir do meu interrogatório. Só sei dizer que nessa hora ele começou a sentir falta de ar, começou a se debater, a reclamar de uma dor, aí pediu que eu chamasse a enfermeira. E no estado em que ele se encontrava, é claro que eu não podia arriscar. Resumindo, terminou o horário da visita e eu tive de ir embora. Sem que ele me explicasse que história era aquela da tal de Gilda. Se bem que vamos convir. Eu nunca fui boba. Posso ser até meio inocente para certas coisas, mas para boba eu não sirvo. Tanto que não tirei aquilo da cabeça. Fiquei no pé, querendo saber quem era aquela Gilda. E por que toda aquela preocupação com ele? E por que todo aquele segredinho em volta do nome dessa mulher? E por que ele estava esquisito daquele modo? Só porque eu estava fazendo uma pergunta. A saída dele foi dizer que eu não estava bem. Para de ser louca, Adriana. A gente é só uma colega, a gente trabalha junto. E não foi ela que esteve aqui me visitando. Teve também o Agenor, o Rui, o Celso. Olha, por mais vontade que eu tivesse de acreditar naquela mentira, eu não conseguia, porque eu sabia que era mentira. Você acha que me engana, né, Márcio? Mas fica tranquilo, viu? Porque se você estiver aprontando, eu vou descobrir. Não é porque você sofreu esse derrame aí que eu vou aceitar numa boa ser passada para trás. Guarda o que eu tô te falando. Como eu não tinha nenhuma prova, era só desconfiança, não me restou alternativa a não ser engolir aquela historinha para boi dormir. Só que não sei. Mesmo aliviada com a alta do Márcio, principalmente porque ele não ficou com sequela nenhuma, graças a Deus, não sei explicar, mas eu não conseguia parar de pensar naquele episódio. Eu querendo entrar no quarto do hospital do meu marido e não pude, porque já tinha alguém lá visitando ele. Quem era que estava aqui, Márcio? Eu perguntando para ele. Ah, foi o Agenor. Que Agenor? Não foi Agenor nenhum. Foi aquela tal de Gilda. E por saber disso, eu não conseguia mais ter paz. Nosso relacionamento, por conta disso tudo, mudou. Eu, por exemplo, não conseguia mais ter naturalidade de fazer aquele carinho com ele, sabe? Chegar e dar um beijo nele, fazer uma demonstração de amor qualquer. Depois que ele voltou para casa, parece que ficou uma coisa mal resolvida entre nós. Aquela sombra de desconfiança no ar. Eu não conseguia mais agir daquele modo espontâneo. E ele também. Me olhava de um jeito assim, meio desconfiado, quem sabe até se perguntando em pensamento o que eu estava pensando, o que eu sabia. O pior é que eu liguei para o Rui, amigo dele,
E fiz um monte de perguntas sobre a tal de Gilda. O Rui, com certeza, por ser muito amigo do Márcio, deve ter contado tudo para ele. Sabe como é, né? Um defendendo o outro. Até que tempos depois, uma prima minha veio me contar que tinha visto o Márcio conversando com uma mulher perto da Praça Santos Andrade no horário de almoço. Olha, na mesma hora me veio à cabeça o nome daquela mulher. Só podia ser ela. Segundo a minha prima, os dois conversavam assim, cheios de intimidade. Até ela achou estranho. E por isso quis me alertar. Imagine como que eu fiquei. Pior do que já estava. A desconfiança de que meu marido estivesse me traindo aumentava cada dia que passava. Isso foi me torturando tanto que um dia liguei para a empresa em que o Márcio trabalhava e pedi que passassem a ligação para a Gilda. Olha, nem eu mesma sabia o que pretendia. Mas eu precisava conversar com aquela mulher. E na hora que ela atendeu, quando ouvi a sua voz, me deu uma coisa tão ruim, que meio sem pensar, sabe? Primeiro, fui de leve. Aqui é a Adriana, esposa do Márcio. Você me ligou no meu celular aquele dia, lembra? Pois eu queria te fazer uma pergunta. Eu ia perguntar o que ela tinha ido fazer no hospital. Só que na hora, me embananei toda, me deu um nervoso, um medo de ouvir uma coisa que eu... E no impulso, acabei falando aquilo. Eu não queria, sabe, eu talvez fizesse aquela pergunta, mas depois eu queria primeiro perguntar o que ela tinha ido fazer lá no hospital. Só que nervosa, sabe, com aquela coisa na garganta, eu falei: o que você tem com o meu marido, hein? Eu só vou te dar um aviso. Se afaste dele. Fique bem longe dele. Porque pela minha família, eu sou capaz de cometer uma loucura. Ainda esperei um pouco, com o telefone no ouvido. Mas não houve resposta. Só silêncio. Embora ela não tenha desligado. Dava para ouvir a respiração pelo telefone. Aproveitei e acrescentei: eu sou capaz de ir até aí, a firma onde vocês trabalham, e fazer um escândalo, e depois te pegar pelo pescoço e torcer. Você tá me ouvindo? Você quer pagar para ver? Aí ela desligou. Mais uma vez sem dizer uma palavra. Imagine. Eu não tinha prova de nada. Só que aquela suspeita andava me torturando tanto que acabei fazendo aquela ligação assim, no impulso. Quando chegou do trabalho, meu marido estava estranho. Eu já esperava que ele fosse me dizer alguma coisa. Perguntar por que eu tinha ligado lá para amiga dele e feito aquela ameaça. Claro que ela tinha contado para ele, né? Imagine se não. Só que apesar daquela cara esquisita, ele nem tocou no assunto. Convenhamos, né? Ela com certeza ia falar para ele. Estando ela inocente ou culpada. Mas ele não tocou no assunto. No entanto, bastava olhar para sua cara para saber que ele estava inquieto, nervoso. Tanto que mal me disse 2 palavras. Ficou quieto lá no canto dele, não quis nem jantar. Foi para a cama bem cedo. O que me fez ficar ainda mais desconfiada, claro. E a verdade é que nosso casamento começou a desandar mais e mais a cada dia. Não havia mais diálogo. Na cama,
Ele nunca mais me procurou. E o pior, ainda fugia de mim quando eu o procurava, dizendo que estava cansado. O resultado, e nem podia ser outro, diferente disso, não podia ser melhor, e nem eu esperava que fosse mesmo. Até que um sábado a gente conversou. E pelas tantas, ele não tinha dado, assim, nada de bandeja, não tinha dito nada claro ainda, até aquele dia, e até aquele ponto da conversa, até que falou assim na bucha: olha, Adriana, acho que não adianta nada a gente ficar conversando, procurando solução. Acabou. Não dá mais. O casamento chegou no limite. Deu tudo o que tinha que dar. Você me desculpe, mas cada um para um lado, viu? Vai ser assim. Ele nem quis conversar. Começamos falando assim por cima, que estava esquisita a nossa relação, que a gente não falava mais, não conversava, a gente não fazia mais sexo, sabe? Começou assim. E ele respondeu. E ele apresentou o argumento aqui e acolá, até que parece que se encheu daquela conversa. Daí falou: chega, não dá mais. Não adianta mais conversa, o casamento chegou no limite, já deu o que tinha que dar. A partir de agora, um para lá e outro para cá. Depois disso, a conversa não teve mais seguimento. Ele só comunicou que estava saindo de casa, ia passar uns dias na casa de um amigo e que eu poderia ficar ali com as crianças naquela casa. Até hoje não acredito que ele tenha sido capaz de fazer isso comigo. Aliás, só comigo não, com a gente, né? Não foi só comigo. Quem tem filho precisa pensar nos filhos também. Ele não pensou em nada. Nem nos nossos filhos ele pensou. Aliás, ele nega. Só que para mim tá muito claro. Foi por causa daquela Gilda que ele me deixou. Mas eu tenho certeza que os dois estão juntos. Embora, pelo menos até agora, eu não tenho nenhuma prova. E ele negue até o último. Se bem que eu digo que não tenho prova, mas convenhamos. A mulher é a primeira e única a me ligar para saber como está o meu marido. Mesmo o amigo dele já tendo dito para todo mundo. Não bastou. Ela teve que ligar para minha casa para saber, em particular. Aí depois, sabe, eu vou lá visitar meu marido, só que não posso subir, porque tem alguém lá visitando ele. Aí pergunto para ele: quem estava aqui te visitando? O Agenor. O Agenor, uma ova. Era maldita. Era a Gilda. E depois, ele todo cheio de intimidade com ela, ali próximo da Praça Santos Andrade. Não queria que tivesse sido assim, viu? Sabe por quê? Porque eu gosto dele. Ainda o amo. É meu marido, mesmo longe. Continua sendo o pai dos meus filhos. O homem que um dia escolhi para passar o último dos meus dias. Só que ele preferiu cair fora. Tô sofrendo demais. E nem poderia ser diferente. Mas sei que vou sofrer mais ainda quando tiver a confirmação de que ele e a tal de Gilda estão juntos. Lá no fundo eu sei que estão. Queria não saber. Queria não ter essa certeza. Mas eu tenho. Todos os dias quando acordo. Fico esperando receber essa notícia de alguém, a confirmação. Que vida é essa, meu Deus? Que se tornou a minha? Me diga. Nem vivendo eu estou. Estou respirando, mas apenas para contar os segundos que vão me levar até o tiro de misericórdia.